Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neymar é desfalque certo para a Copa do Mundo, pelo menos para a fase de grupos. Para as fases subsequentes a gente fica ainda na guarda de informações. E outro desfalque certo para a fase de grupos é Danilo. Quais serão os desdobramentos? O que vai acontecer? O desenrolar da situação, especialmente nas redes sociais. Quem vai substituir esses dois jogadores? Vamos falar sobre isso. Isso interfere na sequência do Brasil. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo. Inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, vamos lá, né? Primeiro, o Neymar, ele é desfalque certo para a fase de grupos, nos jogos contra Suíça e Camarões. E qual é o detalhe? O duelo mais exigente, digamos, era contra a Sérvia? Em tese, sim, mas a Suíça tem um bom time que já foi pedra do sapato do Brasil em outras oportunidades, isso a gente não pode deixar de ressaltar. O ponto é que o Brasil já conquistou 3 pontos, o que com certeza é muito importante. Vocês somando 6 ali já está praticamente garantido. E aí o que acontece? O desfalque do Neymar, ele acontece por uma lesão no tornozelo, para ser mais específico, no ligamentar lateral. E ele ainda teve um pequeno edema ósseo. A gente vai tratar primeiro sobre o histórico de lesões do Neymar em Copas do Mundo. Em 14, aquele acontecimento trágico, né, envolvendo o Zúñiga da Colômbia nas quartas de final, onde na sequência aconteceu o que aconteceu. Em 18, a lesão no metatarso, onde ele não chega nas condições ideais na Copa do Mundo. E em 2022, o que fica assim de mais triste para quem gosta do futebol do Neymar, para quem torce pela seleção brasileira, é porque ele começa a temporada muito bem, chega antes na pré-temporada, vai muito bem no Paris Saint-Germain, numa liga periférica, é bem verdade, vai bem na Liga dos Campeões, mas o Neymar estava com tudo, não estava se envolvendo em confusão, parecia um cara diferente. E estava sendo de verdade, né? Alguém diferente, alguém que estava focado em um objetivo, em uma obsessão, a taça da Copa do Mundo. O detalhe é que, justamente num jogo contra a Sérvia, que é uma seleção do estilo de jogo muito físico, de jogadores que são altos, né? Tem um porte diferenciado, o jogo físico da Sérvia muitas vezes foi um faltoso em excesso, e isso se justificou no número de faltas em cima do craque brasileiro. 9 faltas, é isso mesmo, 9. Ele jogou mais ou menos 60 minutos. Então é um número absurdo, tendo em vista que um cara que é caçado, um cara que é muitas vezes criticado pelo seu estilo de ser, mas cada um sabe da sua vida. E a questão é que muitas vezes o Neymar ele é criticado simplesmente pelo fato de que ele gosta do drible, da ousadia, do toque de classe, o toque diferente. Mas sem isso, o que é o futebol? O futebol não é arte, o futebol não é essência. O futebol não é algo bonito, mas querem tirar o drible, querem tirar a ousadia. Mas não podem tirar isso do Neymar, porque ele é assim, ele vai ser assim para sempre. Ganhando Copa, jogando a Copa ou não, ele vai ser eternamente assim, até o final da sua carreira. O detalhe é, quem pode substituir o Neymar na seleção brasileira? A gente vai enumerar uma sequência de 4 possibilidades, em ordem justamente de importância. Vamos começar primeiro por aquilo que a gente acha menos provável e depois iremos para o mais provável. Então, começando pelo menos provável e indo até o mais provável. Começando pelo menos provável, tá? Everton Ribeiro entrando na meia e Paquetá ficando como volante. Para mim, essa é a opção menos provável, porque o Everton Ribeiro corre por fora na disputa, tá? A terceira opção, Paquetá. Essa aí seria a quarta, né? A menos provável numa escala de menor até a maior importância. Na terceira opção, Paquetá ficando na meia e Bruno Guimarães vindo como volante, porque eu acho essa possibilidade ainda menos, assim, um pouco mais remota do que a primeira que eu citei. Porque o Bruno Guimarães, ele não foi utilizado na primeira partida, mas ele joga no futebol inglês, que o Tite adora, ele está arrebentando no Newcastle, e o Paquetá joga também muito bem por dentro. Eles têm um entrosamento interessante, Bruno Guimarães com o Paquetá, fora, né, a qualidade dos dois. Então, esse fator, jogar a Premier League, estar bem no Newcastle e ser um baita de um volante, um dos melhores na atualidade do futebol inglês, trata como mais provável que isso aconteça até mesmo do que um Everton Ribeiro na meia e Paquetá continuando como volante. Segunda possibilidade, e aí a segunda em grau de maior probabilidade naquilo que a gente pensa. Rodrigo na meia, como ele jogou nesse jogo contra a Sérvia, foi muito bem, caindo pelos lados, foi muito interessante a atuação do Rodrigo, e o Paquetá ficando como volante, tá? E aí o Paquetá ficando como volante, mais ou menos nas mesmas características, e o Rodrigo sendo aquele cara por dentro, mas também dinâmico, caindo pelos lados, o que seria muito interessante também. E aquilo que a gente acha mais provável, o que vai acontecer. Do que vai acontecer a gente não sabe, mas aquilo que a gente pensa como mais provável. Para mim, o que é mais provável acontecer?
Paquetá como meia e Fred como volante. O Fred entrou bem no jogo, é bem verdade. Ele é criticado e tal por não estar bem no Manchester United, mas entrou bem contra a Sérvia. E ele é um dos queridinhos, podemos dizer assim, do Tite. O Paquetá como meia a gente já sabe, tem muita qualidade, jogando como segundo volante ou como meia de armação. O Fred, por também ter entrado no jogo contra a Sérvia e bem, ganha muitos pontos para começar entre os 11 iniciais. A questão é que o Fred causa um pouco de desconfiança, especialmente por não estar bem no Manchester United, e a maioria da torcida preferia, assim como eu também prefiro, o Bruno Guimarães do que o Fred como jogador. Mas é claro que o Tite, especialmente por confiar no Fred, né, ter confiança é tudo na relação treinador e atleta, e também por ele ter entrado bem contra a Sérvia, ele é muito cotado para começar, e ali o Paquetá atuando na do Neymar como um meia, tá? A diferença básica do Paquetá para o Neymar é que o Paquetá também tem um pouco mais de característica de marcação. Então ele poderia até fazer uma recomposição pelos lados, né, o que é uma tendência talvez, ou ele até também recompor formando por vez ou outra talvez uma trinca de volantes, dependendo daquilo que o Tite quiser adaptar. Mas ele também tem muita qualidade no passe, na finalização de longa distância, também são dotes importantes em relação ao Paquetá. O que a gente vai dizer também é que hoje a seleção ela é menos dependente do Neymar, o que isso é positivo, porque hoje nós temos destaques de vários clubes espalhados pelo mundo. Tem um Vinícius Júnior que é destaque do Real Madrid, um Richarlison que é destaque do Tottenham, um Paquetá que joga muito, um Casemiro que é destaque do United. Então, em outros tempos, o Brasil era mais dependente da figura do Neymar. Hoje não. O Neymar, claro, ele é uma referência técnica, assim como o Messi da Argentina, como o Cristiano Ronaldo é a referência de Portugal, mas hoje a gente não depende de um arrancado, de um lance genial do Neymar. Não. Hoje a seleção é um conjunto em que sai a gente viu no jogo contra a Sérvia, sai um Vinícius Júnior entre o Martinelli, sai um Rafinha entre o Antony, sai um Neymar entre o Rodrigo, sai um Richarlison entre o Gabriel Jesus. Então a seleção está muito diversificada, especialmente do setor de meio para frente. Então isso é importante porque você tem jogadores que jogam no alto nível, o que é importante para, caso saia um jogador, óbvio, a ausência do Neymar no Brasil, no Santos, no Barcelona, no Paris Saint-Germain, em qualquer clube do mundo, vai ser muito sentida. Mas hoje a seleção ela tem um conjunto, uma estrutura definida pelo Tite já há muito tempo, e aí com a convocação dos 26 alargando a lista. É importante ter esse repertório, porque você tira um e coloca o outro e a qualidade não diminui tanto, né, de forma exorbitante. Mas a falta sim, vai haver. Entretanto, a qualidade ainda se mantém do time. Neymar continua sendo uma referência técnica e também o principal jogador do Brasil, e a sua ausência, sem dúvidas, vai ser sentida. Apoio nas redes sociais não faltou, né? Força, foco, fé, o Neymar tem que se manter focado e especialmente trabalhar o aspecto psicológico, né? Porque num momento como esse, onde em 14 você sai com, digamos, feridas, em 18 também, em 22 que tinha tudo para ser o ano, o cara sai também nessa situação, realmente tem que trabalhar muito bem. Porque antes de um atleta, ele é em primeira mão, em primeira pessoa, né? Um ser humano, né? E a gente vai destacar também a saúde física e o apoio que ele recebeu realmente merecido. Embora muitas pessoas também tenham, infelizmente, digamos, avaliado como positiva essa lesão do Neymar por simplesmente questões políticas que pra gente, política com futebol, cara, não tem nada a ver. Primeiro vem o ser humano e depois vem o atleta. A gente tem que tratar a saúde física do cara, a saúde mental. E isso com certeza é muito importante. Mas misturar simplesmente por posição política diferente, você está julgando o cara, avaliando como positiva a lesão dele, que é uma referência para o Brasil, simplesmente não dá. Você pode até não gostar do futebol do Neymar, não gostar das características dele, do jeito dele de ser, mas torcer para o cara se machucar, ficar fora da Copa, realmente isso aí não dá. A gente tem que respeitar, porque infelizmente respeito está faltando na sociedade, mas a gente não concorda com esse posicionamento. Simplesmente por questões políticas, está torcendo para o cara se dar mal, realmente não dá. Outro ponto é em relação ao Danilo Desfalque, né? Ele também está fora da fase de grupos da Copa do Mundo. Em relação ao Danilo, é uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo, tá? Ele, inclusive, durante a parte final do jogo contra a Sérvia, pedia para o Antony ajudar na recomposição, para acompanhar ali o ala esquerda da Sérvia, até porque ele já estava sentindo. No caso dele, se eu não me engano, é no tornozelo esquerdo, no Neymar, no tornozelo direito. Opções em relação ao Danilo: Éder Militão e Daniel Alves. O primeiro, Éder Militão, já jogou assim em amistosos, foi testado e para mim é o preferido. Tem características mais parecidas com a do Danilo, não vai avançar tanto e nem armar o jogo, mas é importante porque como o Alexandre avança um pouco mais, como foi no jogo contra a Sérvia, o Éder Militão vai fazer uma recomposição numa linha de 3, o que seria bem interessante, além de ser um zagueiro rápido, e aí poderia ter o Marquinhos e o Éder Militão, digamos, como os zagueiros pelos lados, o Thiago Silva jogando como joga no Chelsea,
como zagueiro da sobra, um líbero. Em relação ao Daniel Alves, muito criticado, merecidamente em relação à convocação, que não merecia, mas é um jogador experiente e entrando ou não, eu vejo o Daniel Alves, se entrar, muito mais armando o jogo, mas também podendo sofrer no aspecto físico, que é um cara já experiente e que, claro, ele pegando, por exemplo, numa Suíça, um Embolo, que é um atacante de velocidade, não sei não, eu tenho uma pulga atrás da orelha e a seleção de Camarões também tem os seus destaques. Mas é basicamente isso que a gente gostaria de trazer. Neymar fora da fase de grupos, Danilo também é desfalque. Quais são as opções que você acha que devem substituir Neymar? Quem deve substituir Danilo? Comenta aí, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu!